Olá, vendedores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Venda que Faz Sentido. E hoje eu trouxe um tema bastante interessante. E o tema de hoje é: por que vendedores comuns negociam preço e vendedores de alta performance negociam valor? Vamos descobrir aqui juntos? Então vamos lá. Se o seu cliente ele sempre pede desconto, o problema, na maioria das vezes, não é o cliente, é o seu posicionamento. Hoje eu vou te explicar aqui nesse vídeo por que vendedores comuns eles negociam muito preço, tá? E os vendedores de alta performance negociam o valor. Por isso, né, eles dão menos desconto, né? Eles recebem menos objeções, e essa diferença, ela muda completamente o resultado financeiro, o seu resultado financeiro e da sua empresa também. Negociar preço muitas vezes é disputar com o seu concorrente, né? E quando você negocia valor, você está se posicionando, né? Por isso que você recebe menos objeções, tá? Porque o que acontece? Quem discute o preço, ele perde a autoridade antes mesmo da objeção aparecer. Então, hoje aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você exatamente por que isso acontece e como você pode sair desse ciclo, tá? Então, vamos à raiz do problema. Os vendedores comuns, eles muitas das vezes eles focam muito no produto, tá? Eles falam muito das características do produto, eles acabam falando demais, eles não aprofundam o diagnóstico, ou seja, eles não aprofundam as perguntas, e como consequência disso, o cliente ele acaba comparando com o concorrente, porque é a única coisa que fica ali na mente do potencial cliente. E quando o cliente ele faz essa comparação, ele usa o único objetivo direcionado que ele tem, como eu disse anteriormente, o preço. Por isso que você acaba recebendo muitas objeções relacionadas a preço. Definição técnica. O que é preço? É número, tá? É só um número. Você precisa fazer o seu cliente perceber o valor do seu produto. Ele precisa ter uma percepção de impacto, ele precisa enxergar a redução de risco e ele precisa enxergar os ganhos futuros que ele terá. Vamos fazer uma analogia aqui. Imagine um cenário: dois profissionais da área de vendas, tá? Dois produtos com o mesmo preço, R$ 5.000. Um desses profissionais ele explica o que o produto faz e o outro profissional ele mostra o que o cliente está perdendo, ele mostra o risco do cliente continuar igual, ele mostra o ganho potencial também que o cliente vai ter ao adquirir o seu produto ou serviço. Então, quem que está caro aqui nesse cenário? Nenhum dos dois. É o mesmo preço. Só que um desses profissionais, ele construiu valor e o outro, ele apenas explicou, tá? O que o produto dele fazia, falou das características. Então, valor é construído antes de você fazer a proposta, nunca durante uma negociação, porque senão você vai ter muita objeção relacionada a preço. E quando você começa a defender o preço do seu produto, você já perdeu. Então, se o seu cliente ele disser para você: "Ah, mas está caro", né? Geralmente, o que você vai fazer? Você vai dar desconto, você vai justificar demais ou você vai ficar defensivo? Na verdade, você não pode fazer nenhuma dessas três coisas. Você precisa perguntar. Exemplo aqui. Você pode perguntar assim: está caro relacionado a quê? O que você esperava investir? Se resolver isso, qual impacto seria no seu resultado? Então, percebeu a diferença? Né? Com essas perguntas aqui, você vai entender a objeção, né? E vai começar a construir valor e trazer o seu cliente ali para você, para o seu produto, tá? Então, o vendedor de alta performance, ele transforma a objeção em diagnóstico, ou seja, ele recebe a objeção e faz um diagnóstico.
O vendedor comum, né, ele transforma objeção em negociação. Por exemplo, ele recebe um está caro, aí ele retorna. Ah, então está caro, então eu vou diminuir o preço. Né? E muitas vezes, depois que ele faz isso, ele recebe outra objeção. Então, o que você precisa fazer? Você precisa explorar o problema real do seu potencial cliente. Você precisa ser mais profundo nas suas perguntas. Você precisa ampliar a implicação. Por exemplo, se isso continuar por 6 meses, o que acontece? Você pode também quantificar o impacto de tempo, né? Quanto tempo ele vai ficar esperando, né? O quanto que vai custar ele esperar muito tempo. O quanto que ele está perdendo de dinheiro. O estresse que ele está tendo emocional, o risco também de não tomar uma decisão. E só depois disso você vai apresentar a sua solução, tá? Porque o que acontece? O cérebro, ele não compra preço, tá? Ele compra segurança, alívio, status e previsibilidade. Então, se você não ativar isso, o seu cliente, ele volta para o único parâmetro racional simples, que é o preço, tá? Por isso, os vendedores comuns, eles vivem em guerra de desconto, tá? E os vendedores de alta performance, eles vivem em margem. Então, tá aí uma diferença muito grande, tá? Preço é argumento de quem não construiu o valor. Então, se você não constrói o valor da forma correta, ou se você não constrói de forma nenhuma, você vai receber muito a objeção de que está caro, né? E valor é consequência de quem soube dirigir, né? Então, se você construir valor, você vai vender mais. Então, se você quer parar de negociar com desconto, comece a negociar com impacto, que você vai ver a diferença. E comenta aqui, você costuma negociar preço ou valor? E se inscreva aqui nesse canal para você aprender vendas consultivas de verdade. Até mais, até o próximo vídeo.